Quem sabe ano que vem eu venho com... E aí, seres humanos, beleza? Eu sou Alice Marques e esse é o canal Diário de um Loser. Gente, eu não sei nem por onde começar esse vídeo, juro pra vocês. Eu tô tão assim, tão feliz que eu não sei nem por onde começar exatamente esse vídeo. Bom, eu tava muito na dúvida de como eu queria gravar esse vídeo. A certeza que eu tinha que eu queria gravar esse vídeo. Porque isso é uma coisa que aconteceu, uma coisa que eu tava esperando há muito tempo. E finalmente aconteceu, né? Vocês já viram no título do que eu estou falando. E eu tava muito naquela, tá, mas como que eu vou gravar o vídeo? Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como que... Pra quem já é do canal, sabe que todos os meus vídeos, normalmente, eles sempre têm alguma dica. Eu sempre tento colocar uma dica dentro dos meus vídeos. Até mesmo os vídeos que eu tô assim, conversando, dialogando aleatoriamente com vocês, existe uma dica dentro daquele vídeo. Esse vídeo que eu não sei se ele vai ter, talvez tenha dicas. Porque na verdade esse é um vídeo assim para eu mais expressar uma coisa que pra mim tá sendo incrível, que é a conquista do estágio no museu. Gente, quando eu entrei na faculdade, eu tenho que começar as coisas do começo. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma... Não sei se vocês já fizeram isso, mas quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma listinha de coisas que eu queria fazer na faculdade, né? Tipo, uma listinha com um monte de coisas. E essas coisas, elas... eu queria realizar enquanto eu estava dentro da faculdade. E eu, de fato, consegui cumprir a maioria da minha lista, né? Inclusive, quem não fez, faça, eu recomendo muito, é muito legal. Você olhar de vez em quando, eu nem sei, eu ainda não tenho essa lista, eu não lembro se ela tá dentro do meu diário antigo, porque se tiver, ela tá naquele caderno ali, como se vocês estivessem vendo. Eu tenho que procurar essa lista, porque faz muito tempo, mas algumas coisas eu lembro, assim, de cabeça. E tinham muitas coisas. Tava preocupado com o barulho do vento do ventilador. E algumas coisas eu lembro, e tinham coisas assim que toda vez que eu olho, por exemplo, lá tinha a possibilidade de eu fazer um intercâmbio e eu fiz. Tinha nomes de disciplinas que eu gostaria de fazer e eu fiz essas disciplinas. E duas coisas na verdade que estavam faltando na minha lista que ainda não aconteceu. Quer dizer, uma aconteceu e outra não. Que era fazer o estágio no museu. Para quem assiste aqui o canal dos vlogs, sabe que eu tenho bastante vlogs em museus. Porque eu sou apaixonado. Gente, eu amo museus. Eu adoro ir em museus, sério. Pra mim, museu é vida. Eu amo ouvir as histórias, ver, ler sobre as obras, a estética, as ideias dentro daquele museu. Eu amo isso. E tanto que eu falo muito sobre... O pessoal aqui deve até me odiar de tanto que eu falo sobre o Louvre. Eu já fui no Louvre, né, lá em Paris, e eu falo muito sobre isso. Eu posto story o tempo todo sobre isso. Eu já fui no Panteão também, então assim, eu tô o tempo todo falando sobre os lugares que eu vou, os lugares onde eu visito, os lugares históricos, porque eu amo isso, eu sou apaixonada por isso. E eu sempre quis trabalhar com isso. E daí abriu a oportunidade de uma seletiva na universidade. Eu já tinha participado de outras seletivas aqui dentro da universidade, em outro museu, mas infelizmente eu não fui selecionado. E isso não me deixou triste, né? É uma etapa, a gente tenta, acontece. E eu falei bem assim, quando chegou pra mim essa seletiva do museu, primeiro que eu não contei pra ninguém que eu tinha me inscrito, eu não falei pra ninguém, eu fiquei tipo, biquinho fechado, contei só pra minha amiga mesmo, aquela minha amiga que eu tenho, que é muito próxima de mim, sabe aquela melhor amiga que vocês devem ter também? A única pessoa que sabia que eu estava participando da seletiva do museu, mas ninguém, minha mãe, minha tia, ninguém sabia que eu estava participando dessa seletiva, ninguém. Não postei, não fiz nada, não falei pra absolutamente seu ninguém, fiquei só ali, esperando, aguardando o momento. E quando chegou na etapa da entrevista, eu fiquei refletindo sobre a minha entrevista anterior em outro museu da universidade, que a minha faculdade ela tem dois museus principais. Ela tem várias obras de arte espalhadas pelo lugar, mas museu mesmo tem dois, que é o Museu de Arte e Cultura Popular e o Museu de Arqueologia, Musear.
Eu não lembro agora o nome do museu completo, mas é um museu de antropologia e arqueologia. Eu estou trabalhando no Museu de Arte e de Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu estou estagiando lá, é a palavra correta, eu estou estagiando lá. E eu fiquei pensando, quando eu fui chamado na etapa da entrevista, eu fiquei muito pensando sobre a minha primeira entrevista. Eu falei, o que será que eu fiz de errado? Porque assim, a primeira etapa é a análise curricular. Se eles me chamaram para a entrevista, eu passei da análise curricular, ou seja, o meu currículo está ok, está dentro do aceitável para participar da seletiva. Mas eu não fui selecionado depois da entrevista. Eu fiquei muito pensando no o que eu falei na entrevista que poderia ter me eliminado, ou poderia nem sequer ter me dado uma chance de ir para uma possível terceira etapa. E nessa seletiva em particular, tinha um ponto que era que lá eles falavam sobre ser comunicativo, né? Eu acho que isso eu não pequei em nada, porque eu sou uma pessoa que eu converso, né? Eu dialogo, eu falo, eu gosto muito de ouvir as pessoas. Então, nessa questão do comunicativo, eu só sou meio tímido quando eu tô na frente, tipo assim, no palco. Quando eu tô no palco, eu sou meio tímido, não vou mentir. Mas, assim, se eu tô ali numa, por exemplo, numa mediação, com a noite que eu estou trabalhando, ou estudando uma palestra, ou estudando uma aula, a timidez vai embora. Ali eu vou mesmo, eu me solto. É mais no palco mesmo que eu fico meio travado. Tenho que trabalhar isso em mim. E eu fiquei assim, nossa, o que será que eu falei na entrevista que pode ter me eliminado, ou pode nem ter me dado chance de ir para a terceira etapa? E tinha um critério nessa nova seletiva que era mostrar interesse. E aí eu fiquei refletindo sobre a minha entrevista, a minha primeira entrevista lá no museu. Eu falei, cara, verdade, quando eu fiz a minha primeira entrevista, eu não mostrei interesse. Eu falei do meu currículo, eu falei sobre as minhas capacidades, mas eu não falei sobre o meu interesse naquele estágio, sobre o meu interesse em estar naquele lugar, sobre o meu interesse em conhecer e saber daquele espaço. Né? Porque assim, pra vocês terem uma noção, eu fui tão diferente nessa entrevista em particular que eu fui descobrir quanto que eu vou ganhar de bolsa essa semana. Eu já tô estagiando, já tem. Eu comecei a estagiar acho que semana passada, e semana passada foi meu primeiro dia. Foi na quinta-feira da semana passada. E aí eu folguei na sexta, porque na quinta-feira a gente trabalhou o dia inteiro. Aí a gente ganhou folga na sexta, eu trabalhei segunda, terça. No caso hoje é terça. Eu trabalhei segunda o dia inteiro, fiquei de manhã e de tarde, e terça. E eu só fui descobrir quanto que eu vou ganhar de bolsa ontem, na segunda-feira, quando eu tava conversando com a outra estagiária também. E ela comentou, a gente vai ganhar tanto, mas eu falei, vai? Porque quando eu li o edital, pra vocês terem uma noção, eu não tava nem pensando em valores. Eu não tava pensando, tipo assim, em dinheiro. Nossa, Wallace, não deve estar fazendo falta dinheiro pra você. Não, não é isso. É porque a oportunidade de trabalhar dentro do museu, de trabalhar com aquilo, era algo que, tipo assim, pra mim já brilhava meus olhos. Entendeu? Então, tipo assim, a questão financeira acabou ficando em segundo plano por ser uma coisa que eu queria tanto, né? E isso pra mim, assim, eu falei, cara, como foi diferente essa seletiva, né? O meu olhar foi diferente. Ali eu falei, quando os professores chegaram pra mim, você gosta de museu? Eu já mandei logo. Eu sou papa museu, eu sou aquela pessoa que fica no museu até o horário de fechamento. Eu sou aquela pessoa que é posta pra fora do museu. O pessoal fala assim, a gente vai fechar, tá? Pode falar, por favor, a gente já tá fechando. Eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa que vai olhando quadro por quadro, é, escultura por escultura, ou se for um museu de roupa, de look, né? Vou olhando look por look, se for uma casa ou um espaço assim onde tem uma história e tudo mais, eu vou olhando cada artefato, cada objeto ali, tentando entender. E isso para mim é algo muito legal, porque eu entendo a diferença entre por que foi feito, né? Por que foi feita aquela arte, aquela obra, a visão do artista e a minha visão sobre aquilo. Isso para mim é algo formidável, eu amo. Inclusive é isso, eu estou trabalhando atualmente, eu estou estagiando no MACAP, que é o Museu de Arte e de Cultura Popular, e eu sou mediador, né? Faço outras tarefas também, mas a minha função principal é ser mediador. E na minha mediação, quando eu estou fazendo a mediação, eu sempre incluo essa questão do. Se incluo isso, falar isso pro público, da questão do. Galera,
existe a interpretação do artista. Foi o que a inspiração do artista, não a interpretação, mas a inspiração do artista, que fez o artista criar esta obra. Mas isso não significa que a sua interpretação está errada. Muito pelo contrário, você está inserido em outro contexto histórico, social, geográfico, e isso faz com que você tenha uma outra visão daquela obra. E não significa que está errado, muito pelo contrário. A arte ela tem esse poder de trazer diferentes interpretações, diferentes visões, e isso é algo muito maravilhoso. Tem tantas coisas dentro da arte que eu queria aprender, eu quero aprender, eu quero fazer, e ter a oportunidade de estagiar no museu, gente, pra mim tá sendo assim incrível. Eu estou sendo Papa Museu até no estágio, porque hoje mesmo, por exemplo, hoje eu não trabalho de manhã no museu, né? Eu sou do horário da tarde, eu só fico o dia inteiro quando acontece algum imprevisto, alguma coisa, o professor pede pra gente ficar. Mas aí, né, obviamente, quando a gente fica o dia inteiro, a gente ganha uma folga compensatória na semana dos horários. Mas, por exemplo, hoje eu não tinha que ir de manhã, mas eu fiz questão de ir lá de manhã, ligar o museu, olhar um pouquinho as obras. A gente ganhou, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar. Aqui, ó. A gente ganhou um livro. Opa, bati aqui no meio do microfone, né? Desculpa. A gente ganhou um livro. Eu vou colocar ele bem pertinho da câmera pra câmera focar nele. Calma aí. A gente ganhou esse livro aqui do MACP. E ele é o livro dos 40 anos. Atualmente o MACP ele tá completando 50 anos. Então esse livro é de 10 anos atrás. Mas ele tem, né, sobre o acervo do museu. Falando nisso, ó, esse quadro aqui que tá aparecendo aqui, eu não sei se você vai conseguir ver, gente. Porque eu tô gravando com o telefone. Esse aqui, ó. Esse quadro aqui. Ai, foca, por favor, telefone. Foca. Esse quadro aqui, ele tá lá, né? Exposto, no caso, né? Todos aqui são do acervo do museu, mas esse aqui, no caso, ele tá exposto. E, gente, esse livro aqui, ele conta um pouquinho da história dos artistas e é muito legal. É necessário para mim, como mediador, saber um pouquinho da história dos artistas, né? Até porque para entender, né, o contexto das obras. Mas é muito interessante quando vocês forem no museu, sempre que vocês forem, vocês saberem um pouquinho da história do artista, ainda que o mediador às vezes não saiba daquele artista específico, porque, gente, são muitos artistas, não dá para saber de todo mundo. Eu mesmo ainda estou aprendendo, estou tentando aprender um pouquinho sobre todos. Né, não prometo que eu vou conseguir realizar essa tarefa de aprender sobre todos. Estou tentando, estou me esforçando. E assim, é lindo. Eu amei esse livro aqui. Eu tô apaixonado por ele, eu tô devorando ele desde que eu ganhei ele. Eu ganhei ele na segunda de manhã, no finalzinho da manhã mais ou menos. E tô folheando ele já há um tempão. Olhando, né, eu tô dando um foco especial para os artistas que estão lá expostos nessa exposição atual, né, os artistas que estão lá, que como eu falei, são muitos artistas, não estão todos expostos, né, todos os artistas do acervo, porque tem um tema, né, a exposição ela tem um tema, e aí eles selecionam as obras, a curadoria, né, a nossa curadora do museu, que é a Ruth, eu vou lembrar aqui o nome dela, porque eu preciso falar o nome completo, gente, porque é importante falar o nome completo. A curadoria da Ruth Albernas. E assim, gente, foi um prazer ter tido uma aula com ela. Ela não gostou de eu ter falado que foi uma aula, ela falou que foi um bate-papo. Mas eu vou chamar de aula, porque o canal é meu, eu posso. Perto dela eu vou falar, foi incrível o bate-papo, mas aqui eu vou falar aula, porque o canal é meu, eu posso. Mas a gente teve o prazer de ter essa aula com ela, né, onde ela falou sobre as obras, ela explicou, né. Aí aqui fica também, né, o ponto muito importante de falar sobre a Aline Figueiredo, que é uma das fundadoras do museu. Temos também o Humberto Spíndola, inclusive tem obras dele lá. Gente, eu amei as obras dele, eu fiquei encantado. Não conhecia o artista, não vou mentir. Conheci agora, estagiando no museu, e fiquei encantado com a obra dele, com a estética e com a marca dele. Mais uma vez, eu não vou falar aqui porque esse vídeo não é para eu falar sobre os artistas que estão lá expostos. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo lá no museu, né? Eu faço um turistando lá no museu. Mas esse vídeo ele é para falar o quanto eu tô feliz, o quanto eu tô achando incrível
E talvez assim no meu relato sobre a minha entrevista, talvez fique aí de dica para vocês, né, sobre a questão do focar no porquê, né? Por que você tá ali, por que você quer aquilo. Isso é muito importante. Eu falei que eu tinha uma listinha de coisas que eu gostaria de fazer na faculdade e que esta era uma das coisas e eu estou realizando este sonho. E obviamente, eu sei que vai ficar curioso porque eu falei que faltava duas coisas e essa era uma e uma tá faltando, né? A que está faltando, que eu vou contar para vocês, era ganhar um prêmio. Eu gostaria muito de ganhar um prêmio dentro da graduação, não um prêmio que seja, o prêmio que fosse. Eu gostaria de ganhar, né? Um prêmio, seja um prêmio de iniciação científica, seja qual fosse. Eu gostaria de ter um prêmio dentro da graduação. Isso ainda não aconteceu. Ainda estou em tempo, né? Quem sabe até o final do ano que vem eu não ganho alguma coisa, um prêmio aí dentro da graduação, mas eu acho que eu já fiz tanta coisa que eu já me sinto premiado. Acho que eu já conquistei tanta coisa dentro da faculdade e eu já me sinto bastante premiado. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo um pouquinho diferente de eu conversando aqui com vocês, debatendo esse papo com vocês. Eu não sabia bem como fazer esse vídeo, mas eu acho que ficou bom. Acho que ficou legal. Espero muito que vocês tenham gostado, assistir esse vídeo até o fim. E até a próxima, seres humanos.